Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Suelen Martins, eu sou professora de literatura e hoje eu vou trabalhar uma questão do Enem 2018 de literatura com vocês, tá bom? Bom, como eu sempre costumo dizer, é muito importante começarmos pelo enunciado. O enunciado traz para a gente muitos elementos importantes para que façamos a leitura de forma mais direcionada possível do texto e, consequentemente, a gente vai conseguir com isso acertar, encontrar a alternativa adequada, aquela que responde ao enunciado, tá bom? Lembrando a vocês que eu sempre tenho 5 alternativas, 3 eu consigo descartar perfeitamente, 2 eu vou ficar na dúvida, e aí eu vou ter que escolher aquela que responde melhor ao enunciado, tá bom? Então está escrito assim no enunciado: com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos, gente, olha, questão de Gregório de Matos, né? Vamos colocar aqui, ó, Gregório de Matos, o Boca de Inferno, né, gente? Conhecido como Boca do Inferno, tá aqui. O Gregório era barroco, então a gente vai conseguir encontrar aí na construção dele muitas antíteses, dicotomias, porque o homem barroco era assim, um homem dividido. Então, vejam só, com uma elaboração de linguagem, uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por... Eu quero a temática, então, do texto. Ok? Temática do poema. Muito bem. No caso, o Gregório escreveu um soneto. O soneto é forma fixa, não é, pessoal? 2 quartetos, 2 tercetos, geralmente em versos decassílabos. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Quer dizer, ele está fazendo uma comparação, né, gente? Entre a situação atual, no caso atual da época barroca, né? Evidentemente, a gente está atualizando a obra, então da época barroca, e ele está situando essa época barroca, a questão da liderança na época, e essa contextualização ela ocorre de maneira tal a comparar essa situação com o que aconteceu no Egito com o faraó. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois, mandado pela alta majestade, nos redimiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quer dizer, gente, aqui está se falando a respeito da situação de calamidade, a situação de cativeiro, de prisão. Quem pode ser, senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Então, gente, aqui nós temos o líder sendo comparado ao faraó e Deus como alguém que salva, Deus salvador, aquele que vai tirar o povo sofredor da mão do líder, do mau líder, que é comparado, então, ao faraó, tá? Então, apresenta temática expressa por visão cética sobre as relações sociais. Eu estou mostrando um ceticismo, uma falta de crença nas relações sociais? Acredito que não. Preocupação com a identidade brasileira? Gente, a questão do brasileiro, a questão da liderança brasileira está servindo aí como um grande motivador do texto, mas falar de identidade, não sei. Crítica velada, crítica escondida à forma do governo vigente? Sim. O governo vigente na época do Barroco, a liderança da época do Barroco, está sendo comparada à liderança do faraó.
como uma liderança tirana, como uma liderança que precisa de um Deus salvador para que as coisas funcionem, tá? Reflexão sobre os dogmas do cristianismo. O cristianismo aqui apareceu. Será que eu estou falando sobre cristianismo aqui? E aí? Veio antes ou depois o cristianismo? Questionamento das práticas pagãs na Bahia. Bom, gente, acredito que se eu não posso trabalhar com o cristianismo da letra D, eu também não posso trabalhar com as práticas pagãs da letra E. Então, eu já eliminaria as duas por relação que elas têm entre elas, né? Existente entre elas. É a letra C. Crítica velada à forma do governo vigente, né? Vejam que eu fiz um esquema sobre o texto e é a partir desse esquema que eu consegui, então, deduzir que o que há aí é uma crítica à forma de governo, um governo da época comparado a um faraó tirano, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Agora você já tem instrumental para trabalhar o Gregório de Matos e os seus textos. Um abraço e vejo vocês em outra ocasião.